favorecendo principalmente plantações em solos mais férteis. Já o solo mais claro é aquele que apresenta um horizonte O pouco desenvolvido, com menos nutrientes no solo. Já os solos vermelhos, amarelos, são aqueles com grande concentração de óxidos de ferro. Então, aqui eu estou passando de uma forma bem tranquila, bem rápida, só para vocês entenderem justamente o processo de formação, entender o que são os solos no geral. Mas aqui é o ponto principal para os senhores. Aqui eu tenho as formas de degradação do solo. A primeira forma de degradação do solo é justamente através da erosão pluvial e a erosão do tipo fluvial. A erosão, tanto pelo rio quanto pela chuva, pode provocar o caso de sulcos. Sulcos em áreas desmatadas pode acabar criando... Bota uma imagem aí, papai, bota a imagem. Volta aqui para mim. Normalmente áreas desmatadas pode criar uma pequena valinha ali, justamente pela presença de escoamento superficial da água, pouca retenção do solo através de plantas em áreas às vezes de gramínea, e acaba desenvolvendo o caminho da chuva, que é formado de forma natural mesmo. Formado de forma natural? Acho que está certo. Formado de forma natural. Já isso pode se desenvolver para um ravinamento à medida que for dado manejo inadequado do solo, através do que o homem vai fazendo naquele solo, e principalmente desmatamento, no qual pode aumentar a profundidade até de fato alcançar o lençol freático, levando toda aquela camada de solo embora, que aí gera o caso das vossorocas. Ou seja, aqui eu estou falando de um progresso ruim, né? Aí eu estou falando de um regresso, não sei, mas eu estou falando justamente de um sulcro que se torna uma ravina, que se torna uma vossoroca, dependendo da situação do local e de quanto aquele solo vai ficar exposto às atividades humanas. Já o processo de desertificação, muito cuidado para não recorrer ao processo de desertização, é diferente. O processo de desertificação é justamente a atuação, o manejo inadequado em áreas de vegetação de baixa capacidade de regeneração, como o caso da caatinga, por exemplo. Se eu, por exemplo, pegar o cerrado e desmatar uma área, daqui a uns 10, 15, 20, 100 anos, eu posso voltar e aquela área aos poucos vai estar sendo reconstruída pela própria biota na natureza, pelo próprio bioma. Ele tende a se reconstruir através de animais, através do lançamento de sementes, eles vão justamente reconstruir naquela área que eu destruí. Se, por exemplo, da caatinga, se eu fizer isso, ele tem uma baixíssima recuperação, e aí aquele local basicamente vai continuar desmatado durante muito mais tempo. Então, esse é o processo de desertificação, que pode ser intensificado através de queimadas e desmatamento nessas áreas mais específicas, que tem pouca regeneração. A lixiviação é, teoricamente, o processo de lavagem, retirada de nutrientes no seu estágio superficial. Se lembra que eu falei do horizonte O, onde concentra os nutrientes? Aqui eu tenho a passagem da água, não é uma erosão, porque teoricamente eu não estou tirando sedimentos, eu estou tirando nutrientes. Então a água da chuva passa extremamente solúvel, acaba levando aquilo dali que dá liga com ela, como o caso do nitrogênio, potássio, cálcio, todos aqueles nutrientes que acabam justamente se juntando à água e são levados embora. Essa lixiviação, ela pode ter como consequência a concentração de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, já porque, enquanto o horizonte O tem minerais que, na verdade, vão ser facilmente levados pela água da chuva, que são extremamente solúveis na água, já o outro caso do horizonte B, com ferro e alumínio, eles não são facilmente levados pela água da chuva. Logo, o solo extremamente lavado pela água da chuva perde os seus nutrientes e acaba concentrando mais ferro e alumínio, gerando o caso da laterização de um solo extremamente avermelhado, uma manta laterídica dura, rígida, de fato avermelhada ou amarelada também, tá? Com essa grande concentração de ferro muito presente no centro-oeste brasileiro. Claro que esse ferro gera menos nutrientes no solo, aumenta justamente as camadas, os hidróxidos de ferro naquela região,
gerando uma diminuição do pH, o seu processo de acidificação. Então é uma escadinha para baixo da lixiviação, laterização e acidificação. Essa começa, essa daqui é decorrência e acaba gerando essa. Então a lavagem desses minerais, desses nutrientes superficiais, gera uma concentração de ferro-alumínio, aumentando o processo de laterização do solo, aumentando o processo de acidificação também com ela. Logo, a gente tem esses problemas de degradação do solo importantíssimos para a prova da ESA. Então, olha nisso, foco direto. Agora, partindo desse princípio também, a gente olha os tipos de solo do Brasil, onde o Brasil tem solos específicos e, por favor, dê um tempo para o professor beber uma água. Tipos de solo do Brasil. Se liga, quando eu falo nada mais, nada menos que os solos do Brasil, eu tenho alguns solos mais específicos. Vou começar nessa rodada aqui. Primeiramente, eu vou falar sobre o massapê, presente na zona da mata nordestina, no litoral nordestino, justamente através da decomposição do granito. Um solo de uma coloração um pouco mais escura, mas um solo relativamente fértil aos padrões nacionais. Ou seja, esse solo massapê favoreceu muito a plantação de cana-de-açúcar no litoral nordestino e o desenvolvimento, de fato, daquela região. Ao mesmo tempo, mais abaixo, nas regiões da Bacia do Paraná, no grande derramamento basáltico do Planalto de Arenito Basalto do Paraná, eu tenho os chamados solos de terra roxa. Os solos de decomposição tanto do basalto quanto também decomposição do diabásio. Solos naturalmente férteis que favoreceram principalmente o desenvolvimento do café nessas regiões do solo paulista e paranaense de fato. Já os solos presentes tanto no sul, em parte no sudeste brasileiro, os chamados solos de salmourão, não são solos bem férteis como terra roxa e massapê. Porém, se eles forem tratados, principalmente os solos laterizados do centro-oeste salmourão, precisam dos mesmos tratamentos chamados de calagem. Esse processo da chamada calagem é o processo de limpeza do solo através da regulação do pH do solo. Então, eu tento jogar um pouco mais desses nutrientes, e esses nutrientes são através justamente do potássio e do cálcio, que são jogados numa plantação, na verdade, no solo, fica aquela camada toda branca no solo, e aos poucos aquilo vai sendo incorporado, gerando justamente um solo de pH mais elevado, de fato, menos ácido. São os chamados solos de salmourão. E aí, além disso, eu já tenho solos laterizados do centro-oeste, que mantém a mesma lógica, solos laterizados, lixiviados e ácidos, que precisam desse tipo de tratamento da calagem. Então, como se não for bastasse, eu vou botar aqui, ó, calagem justamente como uma das soluções, tanto para o solo do laterizado do centro-oeste, quanto para o solo do salmourão. Essa necessidade de tratamento do solo da região. Já os solos da Caatinga são solos extremamente pedregosos e rasos, e os rasos vocês entendem porque eles são rasos, porque eu expliquei aqui, ó, justamente os locais mais secos. Como a gente estudou, o clima da Caatinga, o semiárido, não favorece muito as chuvas durante todo o ano. Chuvas mal distribuídas, concentradas no verão, gerando um solo pouco intemperizado, com diversas presenças de rocha. Então é como se a gente falasse que o solo do tipo C, esse que ali está uma transição, parece que está quase que na superfície. Sim, um solo pedregoso, com muita presença de silt nessa região, porém a falta da água gera uma concentração absurda de sais, gerando um processo de salinização desse solo, além também do processo de desertificação, porque não favorece uma regeneração fácil daquela vegetação, gerando qualquer impacto ambiental que gere naquele espaço um grande impacto, porque não há regeneração daquela vegetação da caatinga, né? A caatinga brasileira de plantas xerófilas, a savana estacional, que a gente de tanto já conhece. Assim como também temos os solos amazônicos,
que são os solos aluviais, os solos de fato presentes nas regiões de baixos planaltos, depressões e planícies amazônicas, solos lixiviados relativamente rasos e a presença da serrapilheira, que é uma camada orgânica de animais mortos justamente presente nessa região amazônica, que algumas áreas chegam a ocupar 90 centímetros a 1 metro, justamente só de restos de plantas, faunas, floras, tudo que de fato tem naquele espaço vai caindo e cedendo nessa serrapilheira. Espero que vocês tenham entendido a aula hoje. Ela foi um pouco mais batida, um pouco mais rápida, mas claro, eu não posso terminar a aula sem dar os exercícios. Então, já vou começar os exercícios de boinha, de tranquilo, Vamos lá, joga aí na tela, primeiro exercício. O Centro-Oeste é marcado pelo avanço da agricultura, a partir da correção do solo pela calagem, onde proporcionou uma forte produção de gêneros alimentícios, como soja e milho. Sobre o solo que recobre essa região, tem as seguintes características: A. Raso pedregoso. B. Salinização e aluvial. C. Férteis de coloração escuras. D. Origem diretamente vulcânica. E. Ácidos e laterizados. Dialoguei com vocês que os solos do Centro-Oeste brasileiro são principalmente ácidos e laterizados, com forte processo de lixiviação. Então, a alternativa é a alternativa correta. Toca aí para a próxima questão. Este solo tem uma importância histórica na zona da Mata Nordestina. A cana-de-açúcar teve boas condições para expansão nessa área, principalmente pela boa fertilidade do solo aluvial, pelo solo massapê, pelo solo terra roxa, pelo solo salmourão ou pelos solos laterídicos. Como eu falei com vocês, a importância do solo massapê foi essencial, alternativa B, para a produção de cana-de-açúcar na região litorânea do Brasil, no Nordeste. Então, se liga, alternativa B. Próxima questão! A formação do solo é o resultado de longos anos de atuação de fatores externos, além das características das rochas presentes no seu local de formação. O baixo intemperismo químico, além da formação vegetal de baixos estratos, forma um solo característico do interior nordestino, no qual podemos assinalar como característica: A. Pouca concentração de sais e grande profundidade, alta fertilidade de solo e bastante lodosos, pequena profundidade e forte presença de rochas pouco intemperizadas, coloração escura devido à formação direta do basalto, aluviais devido à forte entrada de sedimentos vindo dos planaltos norte amazônicos. Quando eu analiso a região, principalmente da Caatinga, eu falo de solos com pouca profundidade, alternativa C, de fato pouca profundidade e com rochas pouco intemperizadas. Se liga que quando eu falo de solos lodosos, principalmente eu falo de solos alomórficos, solos loés, presentes em áreas de mangues, por exemplo, em áreas mais rebaixadas, com forte presença principalmente do mar, tá? Então se liga nesse tipo de solo mais presente nessas regiões. Vamos lá, vamos para a última questão, toca aí na tela. A ecologia presta muita atenção aos solos, pois esses são a base de todo o ecossistema pousado sobre eles. No Brasil, temos solos de boa fertilidade, que permitem grande aproveitamento agrícola. Sobre os solos brasileiros, a afirmação incorreta é: a decomposição e desagregação das rochas no seu local de origem formam solos eluviais. A terra roxa é encontrada principalmente no Planalto Meridional brasileiro. O massapê é solo escuro e riquíssimo em matéria orgânica, é encontrado no Nordeste, sua utilização histórica no cultivo de cana-de-açúcar em épocas coloniais. No centro-sul do país, observa-se a presença do solo denominado salmourão. O massapê e a terra roxa, quanto à origem, podem ser classificados como solos aluviais. Galera, como eu falei com vocês, tanto massapê quanto terra roxa são solos do tipo eluviais, formados de fato pela própria rocha-mãe do local. O massapê formado pelo granito e a terra roxa formada principalmente pelo basalto, decomposição direta do basalto. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
um prazer. Hoje foi um batidão e a gente já se prepara para as aulas de hidrografia que vão ser brabas. Então, espero ver vocês na próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, já busca, já ativa o sininho, manda, compartilha essa aula. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Tranquilo? Beijos e abraços, nos vemos e até mais. Tchau, tchau, galera.